Queridos, eu quero pensar convosco nesta oportunidade sobre votos precipitados. Provérbios capítulo 20, versículo 25 diz assim: laço é para o homem dizer precipitadamente, é santo, e feitos votos então inquirir. Quantas vezes nós fazemos votos precipitados? Quantas vezes nós somos precipitados? Eclesiastes capítulo 5 vai dizer que Deus não se agrada de tolos. Se fizermos um voto, devemos não tardar em cumpri-lo. Eu me lembro de uma história, diz que um budista estava viajando em um navio e de repente tudo estava tranquilo, mas veio um vento terrível, veio aquele quase que maremoto, e ele caiu de joelhos ali e disse: ó grande Buda, se tu me livrares desse acidente, desse naufrágio, quando eu chegar em minha casa eu vou ao templo oferecer o melhor boi que eu tenho lá na minha fazenda. E por ironia do destino, de repente o vento parou. E ele começou a refletir no voto que fez. E ele disse: poxa, o vento não foi tão forte assim. Eu me precipitei. Não ia acontecer esse maremoto, não ia acontecer o naufrágio. Então eu vou fazer o seguinte, Buda. Eu vou dar aquele bode que eu tenho lá de estimação na minha fazenda. Chegando em casa, então no café da manhã, a filhinha, a esposa sentaram ali à mesa e ele então contou a situação e disse que ia dar o bode em sacrifício a Buda. A menininha começou a chorar e disse: pai, não faça isso, nosso bodezinho de estimação e tal. Ele disse: pois é, o vento não foi tão forte assim mesmo não, eu me precipitei. Eu vou fazer o seguinte, produziu muito amendoim aqui na nossa fazenda e eu vou levar uma sacola de amendoins para Buda. E assim o fez. E o templo era uns 3 quilômetros de distância. E à medida que ele ia andando, caminhando para oferecer os amendoins a Buda, ele olhou para a sacola e veio aquele desejo de comer um amendoinzinho. E ele então começou a descascar os amendoins e começou a comer e jogando as cascas na sacola. Quando ele chegou no santuário de Buda, só tinha cascas. Queridos, é uma história irônica, é uma história que nos causa riso, mas é verdade. Quantos de nós oferecemos, quantos de nós fazemos votos a Deus e não cumprimos? Quando a Bíblia diz: honra o Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda. E a gente, às vezes, Deus não está obrigando, Deus não está insistindo, Deus está apenas falando. E às vezes a gente faz votos, mas a gente não cumpre. Então, não vamos ser tidos como tolos. Vamos fazer votos que nós possamos cumprir. Que Deus nos abençoe.